o dólar um para um. Era essa época. Era essa época. Quando eu assumi, era pior. Era pior. Quando eu assumi, o real valia 85 centavos. Quer dizer, um dólar valia 85 centavos. O real valia mais que o dólar? Do que o dólar. Caramba. Logo não vê que não está direito. É claro que não está direito. É óbvio que a nossa moeda então, era artificial. Por quê? Porque nós prometemos trocar um real por um dólar e fizemos juros lá para cima para poder atrair dólar do estrangeiro para vir especular no Brasil overnight, que a gente chama. Especular. Mas o cara colocava dinheiro... Ele botava o dólar e ganhava o juro brasileiro, que era o juro, como segue hoje, o maior do mundo. E aí eu tinha condição artificial, mas eu tinha condição de dizer assim, tá duvidando que a minha moeda é boa? Traga que eu troco por um dólar. Quem tentou, nós trocamos e perdeu dinheiro. Pá. Aquilo era para durar 6 meses. Mas o Fernando Henrique se elege e faz aquilo durar para sempre. O resultado prático, quando você faz o valor da sua moeda ficar assim artificialmente alto, fica muito barato você comprar tudo do estrangeiro. Viajar para Miami é mais barato do que ir para Fortaleza. Comprar um computador. Tudo é mais barato. Porém, o inverso é verdade. Todos os seus produtos e o seu destino turístico fica dramaticamente mais caro artificialmente. Então, nenhum produto brasileiro tinha condição de ser vendido lá fora. Você não tinha condição de um turista vir para o Brasil, gastava 5 vezes mais caro do que ir para a Europa. Enfim. E aí o que aconteceu? Quebraram o Brasil. Isso quanto para garantir depois? A reeleição do Fernando Henrique, 4 anos depois. Isso foi um erro também, né? Porque ele foi eleito com a ideia de não ter reeleição, né? Sim, aí entrou... Foi uma das grandes perversões que se introduziu no Brasil, está aí de novo o problema. O Bolsonaro rifando o país, criando caso para todo lado. Você não acha que a reeleição é um câncer? É uma impertinência grave, muito grave. Porque o cara entra lá já pensando em se reeleger. E a oposição não quer nem saber de dialogar de reforma no país, porque se o cara acerta a mão, tá lá garantido, vai estar reeleito. Então é um desastre completo. Então vamos lá, a gente está vindo na linha temporal, tem esse estancamento, essa coisa de conseguimos parar a hiperinflação, e daí qual seria o modelo econômico que deveria ter sido implantado? Então, e você tem no mundo, você tem 2 escolas com intensidades variadas. Na medida que o socialismo real morreu, ninguém mais defende o comunismo, só o Bolsonaro que fica agitando essa mentira, porque não existe mais, ninguém defende mais o que é o comunismo. O comunismo é apropriação pelo Estado, pelo governo, de toda a propriedade privada. Então não tem propriedade privada no regime comunista. Ninguém defende mais isso no mundo, a não ser Coreia do Norte. Não é? Nem Cuba está defendendo mais isso, porque inclusive está numa crise mortal, porque, enfim, lá tem um problema sério do embargo e tem um problema de que é uma ditadura. Tem que tirar o É uma ditadura. Tem que democratizar, enfim. Isso é uma luta que a gente pode conversar outra hora. Mas o modelo econômico trata-se de descobrir qual é o papel do Estado em relação à economia. Então, o socialismo real ia botar o Estado radical como dono de tudo e dividindo o produto da economia com as pessoas com igualdade. Fracassou completamente, nunca experimentou-se esse modelo na prática em lugar nenhum do mundo, e os lugares que experimentaram sacrificaram as liberdades, morreram muitas pessoas e perderam a eficiência econômica. Porém, o extremo oposto também não existe. Essa ideia de tirar o Estado da economia, diminuir o Estado, reduzir a dimensão mínima e desentranhá-lo é propaganda, é mentira. E tem muita gente que acredita. Mas é o que a gente vive hoje, não? Aqui. Mal e porcamente é a retórica dominante. É a retórica dominante que está por trás de aviltar os salários, que está por trás desse processo de privatização, que na verdade é um assalto, porque privatização é uma ferramenta. Você pode e deve usar essa ferramenta conforme a tarefa que você vai ter, né? Você vai usar aqui, tem um aparelho para consertar, você tem uma caixa de ferramentas. Você não vai usar um martelo para tirar uma porca. Você usa a chave própria para o negócio. É mal comparando que eu tento fazer. Um canhão para matar uma mosca. Uma mosca, não é assim. Então, você privatizar a telefonia foi legal. Mas agora você privatizar correio, espera um pouco. No Brasil, uma encomenda da DHL ou da FedEx, se você fizer uma encomenda da DHL ou da FedEx, é muito caro e só entrega nas grandes praças. O Correio Brasileiro tem status constitucional, está em todos os municípios brasileiros, que são 5.500 municípios em número redondo. Demorou 300 anos para a gente ter isso. De maneira que... E o Correio faz aquilo que a gente chama de subsídio cruzado. Ele cobra um pouquinho mais caro nas praças mais ricas para poder entregar um pouquinho mais acessível para as praças mais pobres.
Na hora que você privatiza descuidadamente, você vai descontinuar o serviço de encomenda e de comunicação. Mas teria uma forma de deixar ele mais eficiente, ele não dá prejuízo. Isso é o que se impõe. Um contrato de gestão, padrões de eficiência, embora ele dê muito lucro. O Correio Brasileiro está muito lucro. Mas eu estava vendo que ele não dá lucro se não tiver nenhum tipo de... Não tem um centavo do governo, pra você ver a mentira. Não tem um incentivo, alguma coisa? Não tem um puto do governo do Correio. Tem algum imposto, alguma coisa? Ele paga todos os impostos. E como é uma empresa pública, é uma empresa do governo, ele entrega todo o lucro líquido para o governo. Para o governo, volta. Só para você ter uma ideia, nesses últimos 20 anos, o Correio entregou 17 bilhões de reais para o governo. O que não justifica que você não denuncie muitas mazelas. Eu não tenho compromisso com mazela nenhuma. Por exemplo, o Lula entregou os Correios para o Roberto Jefferson. Esse que agora é o fanático do... Tá vendo o modelo de governança política? É a mesma gente, cara. Não, teve até aquele escândalo de o Correio entregar do mensalão, Santinho da Dilma e tal. E aquela grana que foi filmada, o cara recebendo, aquilo era um cara do Roberto Jefferson. Exatamente. Esse mesmo que agora tá preso porque é bolsonarista raiz. Mas não quero perder o fio da meada. Estamos lá em Fernando Henrique, aí a gente começa depois de Fernando Henrique. Você me pergunta o modelo. Então, naquele momento do Fernando Henrique, o modelo velho nacional desenvolvimentista morre dessas duas doenças e a moda que vem de fora para dentro com toda a força é a ideia neoliberal. Qual era a ideia neoliberal? É você diminuir o Estado, reduzir ele à dimensão mínima, desentranhar o Estado de qualquer intromissão no domínio econômico, na crença de que o livre mercado vai te entregar de volta mais eficiência, mais emprego, mais riqueza. Isso nunca aconteceu na história da humanidade em nenhum país do mundo. Nos Estados Unidos não acontece? Não, os americanos, eu já lhe disse que a internet foi criada com dinheiro público, eu já lhe disse que o celular foi criado com dinheiro público, a NASA faz. Por que o cara tá lá botar um homem em Marte daqui 20 anos e tal? A tecnologia que ele vai desenvolver a partir daquilo... Tem todas as aplicações civis, no 6G... Porque agora nós estamos... O Velcro parece que foi criado. O Velcro foi criado na NASA, mas é tudo. Toda a indústria química, todos os bens de capital. O travesseiro não foi. Aquele travesseiro da NASA. Aquele da NASA é brincadeira. Tem nada a ver. Mas os materiais são. Os materiais. Porque é assim que a humanidade funciona. Claro. O que funciona é uma convergência, uma parceria estratégica entre estados fortes, empresariado, iniciativa privada forte, e uma universidade comprometida em construir as respostas tecnológicas e científicas para o desafio do desenvolvimento. O Brasil não tem nada disso. Não tem nada disso. Porque aqui a gente investe pra caramba nesse pessoal, quando ele ficar bom ele vai pra fora e vai... Porque não há oportunidade aqui. Não tem, ele vai... Então, mas veja, a grande pergunta é, existe alguma possibilidade de um país desigual como o Brasil se desenvolver sem um plano? Quer dizer, provavelmente aqui no seu... O que você chama de plano é um plano mesmo, é o seguinte, está aqui o diagnóstico do problema. Vamos fazer isso. Está aqui a situação, eu quero ir para acolá. Em todas as áreas, setor a setor, metas. Eu preciso calcular quanto é que custa isso. Quanto tempo vai demorar. Estabelecer o prazo, quem vai fazer. Exatamente. De onde vem o dinheiro. Claro. É uma coisa básica. Você faz não isso é básico? A gente faz isso em casa. Isso quer dizer, o seu podcast provavelmente tem um planejamento estratégico. Qualquer mercearia tem que ter um planejamento. O nosso país não sabe para onde está indo, Vilela. E cada cara pega pra cá e joga pra cá. E é da mão pra boca, não tem plano de nada, absolutamente nada. E nós estamos retrocedendo em termos de maturidade tecnológica, e agora isto é mortal. No passado você podia ser o seguinte, não, eu vou ser na divisão internacional do trabalho, eu vou produzir proteína, vou produzir soja, milho, bode, galinha, minério de ferro bruto e tal, e eu pago a conta da minha vida simples. Ora, não é mais assim. Olha aqui. Não dá. Nós queremos o que nós conhecemos. O nosso povo quer, não é? Quer o último celular, quer o último tablet, quer a internet de alta velocidade, quer e tem direito. Quer os materiais para as novas fibras que não amassam a roupa, quer o tênis, enfim, mas quer também o meio de diagnóstico médico mais avançado, o remédio de última geração para curar o câncer. Exatamente. Então, não existe essa opção mais, compreende? Não existe essa opção. Por quê? Porque a conta do valor agregado alto não dá para fechar com matéria-prima de baixo valor agregado. Então, não existe. Porque aumentou essa distância, né? E no Brasil está aumentando de uma forma absolutamente mortal. E aí você diz assim, mas como é que a gente reverte isso? Só para você ter ideia do tamanho do desafio, você só reverte se você introduzir na escola básica a pedagogia própria para desenvolver um profissional da economia do digital e da economia do conhecimento. Nós estamos indo para trás. Nós estamos ensinando beabá
dizendo o professor se esfolando com rouco para dizer numa tela de giz, numa lousa, que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, por acaso, dia 22 de abril de 1500, quando o Google e um óculos de VR, né, permite que você chegue junto com o Cabral. Exatamente. E os documentos, não é, que você pode pesquisar, mostram que tinha um acordo em 6 anos antes desse 22 de abril, 1494, o Tratado de Tordesilhas. Porra, se não existia ainda e foi por acaso, por que eles quase foram à guerra, os espanhóis? Então é outra conversa.